Fizemos o 7º ECC da Paróquia Mãe Santíssima e nós estamos aqui para falar sobre os desafios que nós, enquanto casais, enquanto pais de famílias, vivenciamos durante essa pandemia, os desafios. Como fazer esse jogo do contente diante dos olhos dos homens que viram que tudo era difícil. Como podemos vivenciar a nossa fé em família, como podemos fortificar o amor de Deus diante de todo esse desafio de ter que ficar em casa, de ter que trabalhar em casa e de ter que sobreviver a fé em família, sem poder ir à missa, sem poder estar junto dos seus familiares. O que nos fez manter-se vivo diante de Deus, na fé? Porque assistir à missa, participar espiritualmente da comunhão e muitas vezes sentir o desejo de estar comungando presencialmente. Esse é um dos maiores desafios que nós que somos ativos e participantes na comunidade e na paróquia vivenciamos durante esse período que ainda estamos vivendo dessa pandemia. Mas o Senhor tem fortificado a nossa fé enquanto casal para vivermos fortemente o amor de Deus em nossa família. No começo da pandemia, nós vimos pela televisão que teria que ficar em casa. O ficar em casa era um desafio muito grande, né? E não tinha esse medo todo, esse temor todo dessa pandemia, nós não sabíamos o que era o coronavírus e o que aconteceu. Sempre o homem é o mais teimoso, se mandava, voltava, se mandava, voltava, fazia piada, brincava. Quando veio lá para o meio do mês de abril, para o final, foi que começou a evoluir, foi que a gente viu e enxergou o verdadeiro medo, o impacto e tão grande era essa pandemia. E começou todos nós a temer. O mais novo estava de férias do trabalho, o mais velho tendo que trabalhar, eu fazendo meus serviços, cancelaram os serviços principais, os maiores, e a Ireuda em casa, trabalhando em casa, né? Esse foi o primeiro desafio, né? Ter que ficar em casa, não conhecer com quem está lidando, né? Achar que era uma coisa que não ia afetar pouca gente. Só pensamentos contrários. Quando demos de conta, estava todo mundo amedrontado. Como se livrar do medo? Veio isso aqui, o terço. Nós adotamos o terço para se livrar do medo. Então nós rezávamos um mistério todo dia. Todo dia um mistério, todo dia um mistério. Nós quatro, eu, a Ireuda, o Levi e o Luan. Todo dia a gente rezava um mistério, encerrava o terço, começava de novo. Depois pegamos um joguinho de dominó, uma outra coisa para ir divertindo a família, né? Ficar jogando, fazendo desafios, porque não podia sair de casa. Então a gente não saía de casa. Fomos fazendo até o medo passar. Depois que o medo passou, todo mundo pegou uma forte gripe, né? Nós não fomos para o hospital, estava também tendo medo de ir para o hospital, fazer testes. Pegamos uma forte virose, nós quatro, né? Se fosse para o hospital fazer o teste, talvez acusava. Ou já correu o risco de contrair. Ou o risco de estar com essa virose muito grande, essa gripe muito grande e contrair mais facilmente. Então lá vem o segundo desafio, cuidar uns dos outros. Era a limpeza, o Levi corria para lá, o Luan corria para cá, todo mundo preocupado. O Luan tem problema de asma, então ele ficou mais preocupado, mais assustado ainda.
Usando máscaras. O que estava mais doente, que era, no caso era eu, usando máscara dentro de casa direto. E a Ireuda era a mulher do chá. Era chá daqui, chá dali, chá dacolá. E a reza? Oração, claro, oração direta, sem parar. Eu, como sou devoto de Nossa Senhora da Conceição, eu rezo e canto o ofício. Isso. E a Ireuda não larga esse texto da mão. E durante essa pandemia, uma coisa boa que aconteceu também com a Ireuda foi estar aqui. Se tornou uma associada do padre Reginaldo Manzotti, de tanto escutar, rezar junto, orar, fazer, assistir, participar, está aqui. Foi. Se tornou uma associada do padre Reginaldo Manzotti. Isso foi bom. Aprendi o que o meu esposo já fez, eu comecei a fazer, a ler a Bíblia do início. Fui conhecer a história de Cristo desde Gênesis. Hoje estou em Êxodo. Até comentei com o nosso pai Regis, que eu estava acompanhando as leituras orantes, estava assim, apaixonada pela história. Eu sempre partilhava no círculo, que é as metades da laranja, com as minhas companheiras de círculo, os casais, que eu estava acompanhando as leituras orantes. E a fé, a gente não pode perder. É duro, ficar longe. Eu cheguei a dizer para o Otacílio, uma vez nós deitamos na rede, nós dois assistindo TV no domingo, eu disse assim, tu sente falta de comungar? Ele olhou assim para mim, aí eu disse assim, eu estou sentindo uma falta tão grande de Jesus que dói no meu coração, porque eu quero comungar e eu não posso. Aí foi quando o padre Manzotti convidou a gente para fazer a comunhão espiritual. Eu sei que existia a comunhão espiritual, mas eu queria a comunhão presente. Então eu passei a pedir a Deus o conforto para que eu passasse a aceitar a comunhão espiritual. Até o dia que o Senhor, precisou baixar a mão e dizer, a humanidade precisa desacelerar. Ela está muito acelerada. Ela não está tendo tempo muito para as coisas de Deus, ou ela não está tendo tempo para fazer mais as coisas de meu Pai com perfeição. Nós precisamos parar para ver mais a palavra de Deus, para se juntar em família, para rezar. Quantas casas tiveram que abrir as suas TVs para ver a missa, para participar da palavra de Deus? Nós tivemos que parar para ver melhor o outro. Nós tivemos que conviver com parentes que testaram positivo, nós tivemos que ficar dando estímulo só pelo telefone, chamando para oração, fazendo oração, Eu lembro que quando meu cunhado testou positivo, eu já estava na leitura orante com o padre Manzotti e comecei a pedir por ele. Foi no dia da ascensão de Nosso Senhor, eu pedi que o Senhor pegasse ele pela mão, levasse ele, transformasse ele num homem de fé, que trouxesse ele de volta para a família como um homem renovado. E o Senhor mostrou o seu poder e trouxe. Hoje ele está na família dele, conseguiu recuperar e vencer. Então, não vou dizer que é positiva a pandemia, não vou dizer. Porque não é positivo ficarmos dentro de casa. Não é positivo ficarmos com medo, com medo de ansiedade, depressão. Tudo isso quer chegar, mas a gente precisa se agarrar a Deus para não deixar acontecer, porque senão é pior. O amor de Deus é que pode nos curar. Outro desafio também, além de cuidar um dos outros, todo mundo doente, cuidando uns dos outros, veio o desafio da questão financeira. Meus serviços não caíram, foram cancelados. Todos os meus serviços que eu trabalho com construção avulso foram cancelados. Tinha serviços bons para fazer. A pessoa disse, eu não vou fazer mais. As pessoas falaram, não vou fazer mais, vou usar o dinheiro com outra coisa. Claro, né? E não poderia, por causa do risco de contrair o vírus, ou durante o serviço, eu levar o vírus para casa. Com isso, nós aprendemos também a administrar o mínimo, o pouco, um corte daqui, outro corte da acolá, o principal, que era as contas de casa, pagar o principal, e eu fiquei fazendo só os serviços pequenos, com cautela e cuidado. E a Irela continua trabalhando em casa, Me apoiando, os filhos. E os filhos,
Também a empresa Trabalhando de em um casa. passou por crise, mas foi trabalhar em casa pelo governo, deu certo. E o outro foi trabalhar mesmo presencial na empresa, porque ele estava de férias durante o mês principal da pandemia. Ele foi trabalhar presencial mesmo, teve que ir presencial, porque a empresa que ele trabalha é uma empresa essencial, né? Aí a oração foi mais dobrada, né? Porque a gente estava com nossos filhos lá fora. A gente precisava orar, pedir a Deus, acreditar que Deus ia estar protegendo cada um deles. E o apoio que um foi dando ao outro, que somos 4. Um por todos, todos por um. Um foi apoiando aos outros. Eu dando aulas remotas, né? Cuidando da casa, o esposo, os filhos. E assim Nossa Senhora cobre e continua cobrindo. Porque nós, nossa casa, servimos a Deus primeiramente e a Santo Expedito. E a Mãe Santíssima que está junto com Deus, cuidando de cada um de nós e de toda a família do ECC. Boa noite e muito obrigada. Pode-se passar todos os desafios, nós passamos por todo esse desafio. Podemos fraquejar, podemos cair, mas nossa fé católica, apostólica, romana não morre e vai continuar nessa casa. Amém. Assim seja.